E eu quero nessa noite falar com você sobre o Salmo capítulo 132. Existe muita coisa por detrás desse salmo e eu acredito que o Senhor vai falar ao seu coração assim como falou comigo. Amém? Abra sua Bíblia então, Salmo capítulo 132. A gente vai ler do verso 1 até o verso 18, que é o fim do salmo. Amém? Salmo capítulo 132, versículo 1 até o versículo 18. Vai estar sendo projetado ali para você que está online também. Então fique atento a essa leitura. Logo após a gente vai entrar no contexto desse salmo. O verso diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Mas vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Amém? Amém. Esse texto, esse salmo, ele não foi escrito por Davi. Na verdade, é muito difícil de saber o autor desse salmo. Alguns atribuem a autoria desse salmo a Salomão, por conta de alguns versos que Salomão usou em um outro salmo que ele escreveu. Mas fato é que é difícil saber o autor desse salmo. Mas o que eu queria trazer para você, para a igreja hoje, é que o enfoque mais importante aqui não deve ser no autor, e sim deve ser a quem o autor se refere, que nesse caso é Davi. Então o autor ele fala de um voto feito por Davi. Ele fala de uma promessa de Deus feita a Davi. Então, o salmista aqui, quem quer que seja, ele se refere à vida de Davi, à pessoa de Davi. Da mesma forma, a data da elaboração desse salmo, ela não é muito clara. Alguns dizem que esse salmo foi escrito no período pós-exílico, ou seja, após o retorno dos israelitas da Babilônia, do cativeiro, onde eles estavam ali aprisionados. Mas muitos outros autores também dizem que foi escrito em outro momento, ou mais para frente, ou mais para trás. Mas o fato é que esse povo aqui, eles estavam vivendo no momento onde era importante lembrar ao Senhor das promessas que o Senhor havia feito para aquele povo. Esse povo, eles estavam vivendo um momento onde era importante eles se lembrarem das promessas do Senhor que foram feitas a eles e lembrarem ao Senhor, por meio do seu clamor, das promessas que o Senhor tinha feito àquele povo, porque era um momento do Senhor restaurar as suas promessas para aquele povo. Então sim, é um momento propício para eles escreverem esse salmo no período pós-exílico, porque eles estavam ali retornando para Israel, retornando para aquele lugar onde eles saíram do cativeiro, e esse era um momento de restauração daquele povo. Era um momento de reconstrução. Então eles estavam clamando: Senhor, restaura, lembra-te, Senhor, das promessas que o Senhor fez a Davi.
de que o Senhor faria dele um grande povo, de que o Senhor colocaria através dele um reinado perpétuo, e aquele povo está lembrando ao Senhor das promessas que ele havia feito para aquele povo. Então não existe um momento específico ou um contexto específico, mas o Salmo ele fala a respeito de duas questões principais. A primeira delas, que eu quero falar muito com vocês nessa noite, é o voto de Davi. É o primeiro voto que Davi faz aqui no início do texto, do verso 3 ao verso 5, o voto de Davi. E a segunda coisa é a promessa de Deus feita àquele povo, tanto de que um descendente de Davi governaria para sempre, esse é o Messias, que nós já conhecemos, tanto quanto a promessa do Senhor, de que o Senhor habitaria no meio daquele povo para sempre, por meio da sua presença manifesta. Então existem duas promessas ou dois enfoques principais que eu quero dar nesse texto. Um é o voto de Davi, o voto que Davi fez ao Senhor, e também as promessas do Senhor dadas àquele povo. E nós vemos que esse voto e essas promessas, tanto do Senhor àquele povo, quanto de Davi ao Senhor, elas se interligam. Porque nós vamos ler aqui mais para frente que esse voto de Davi nada mais é do que uma promessa que Davi fez a Deus. Davi, sendo homem pecador, ele faz uma promessa ao Senhor, e o objetivo dele é cumprir essa promessa. E eu quero falar primeiramente sobre o voto de Davi. Nós lemos então aqui do verso 1 ao verso 5, o autor aqui, que nós não sabemos quem é, falando a respeito de Davi. Ele diz: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que Davi enfrentou. Aqui o salmista ele começa a clamar ao Senhor para que ele se recorde da vida de Davi, daquilo que ele fez, da maneira como ele andou, e não somente isso, mas como de todas as suas dificuldades. E nós sabemos que Davi era um homem que havia passado por dificuldades. Ele passou por momentos bons e ruins, momentos de alegria e momentos de tristezas. Nós sabemos pelos vários textos que falam a respeito da narrativa da vida de Davi, que esses textos registravam as diversas provações que Davi passava. Ele passava por momentos ruins. Sim, Davi passou por momentos ruins. Ele foi um grande governante, foi um grande rei, foi um grande guerreiro do Senhor, mas mesmo assim ele não foi isento, ou ele não se eximiu de passar por momentos de dificuldade. E aqui o salmista está falando: Senhor, lembra-te da vida de Davi, daquilo que ele fez, da maneira como ele agiu, mas também das dificuldades que ele passou, para que ele chegasse aonde ele chegou. Lembra de tudo isso, de todas essas promessas que nós vemos em todos os livros históricos, tanto o momento onde Davi foge ali de Saul, porque ele estava tentando matá-lo, quanto do momento que Davi foge de Absalão, do seu filho, que estava tentando tomar o seu reinado, do momento de adversidade, como por exemplo, Davi passou com Batseba, pecando, cometendo adultério, quando Deus derramou a sua ira e por misericórdia dele, o Senhor não destruiu todo aquele povo. Davi passou por todos os momentos, sejam ruins ou sejam momentos bons. Ele passou por tudo isso. E na sequência, aqui o salmista, ele fala sobre, na sequência do seu clamor, ele lembra ao Senhor do voto que esse mesmo Davi havia feito. Ele diz assim: ele jurou, ele quem? Davi, jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Aqui ele fala sobre um voto de Davi, uma promessa que Davi fez ao Senhor. E esse voto e essa promessa é muito impactante, porque quando nós lemos e vamos aprofundar sobre isso, nós vemos que esse voto ele mudou a história. Ele mudou completamente a história, tanto de Davi quanto a minha e a sua história. Davi, ele era um homem, nós sabemos, reto, era um homem que seguia as ordenanças do Senhor, era um homem que buscava fazer a vontade do Senhor, mas principalmente ele era um homem que buscava a revelação do Senhor. Ele era um homem que buscava estudar os sentimentos, a vontade do Senhor de forma profunda. Ele não se reduzia somente a ser um grande guerreiro, a ser um grande governante, a ser um grande homem de Deus, mas ele desejava se aprofundar em conhecer mais de Deus, em conhecer a revelação do Senhor, em conhecer aquilo que o Senhor queria fazer através da vida dele e na vida dele. E Davi buscava isso. Nós conhecemos diversos salmos que falam como Davi buscava o conhecimento do Senhor.
Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa peço, Senhor, e essa a buscarei. Eu quero habitar na sua presença todos os dias da minha vida, para contemplar o quê? A sua soberana vontade, a sua bondade, a sua glória. Eu quero contemplar ao Senhor. É isso que Davi desejava. E ele era um grande guerreiro, era um grande homem, mas principalmente o maior desejo dele era ser um homem segundo o coração de Deus, que buscava estudar as afeições, os desejos do Senhor, a vontade do Senhor, e se aprofundar nisso, nessa revelação. E o voto de Davi, na verdade, ele vem a partir dessa revelação. Não é natural ele ter feito um voto como ele fez. E esse voto mudou a história da humanidade, mudou a minha e a sua história. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, é necessário então a gente explicar algumas coisas. A primeira delas é que o Senhor, naquela época, naquele momento, ele não habitava, como nós sabemos hoje, no nosso coração, no nosso espírito. Ele habitava em um local físico, ele habitava numa tenda, num tabernáculo. Nós sabemos na história de Israel que isso foi desejo do Senhor, por diversos motivos que a gente não vai entrar aqui, mas o Senhor, ele construiu um lugar para ele habitar no meio do povo. Ele construiu uma tenda, um tabernáculo, uma arca, chamada Arca da Aliança, onde ele habitava naquele local. E o Senhor se manifestava com a sua presença nesse local. E o que nós precisamos entender é que quando Davi fala a respeito desse voto, o contexto era esse. Era de um povo que via literalmente a presença do Senhor como se fosse um local físico. Mas nós sabemos que essa presença do Senhor, hoje ela habita dentro dos nossos corações. Então o contexto aqui do Salmo 132 diz respeito também a 2 Samuel capítulo 7, quando Davi ele estava ali levando essa arca, que significava a presença do Senhor, para Jerusalém. Mas ali no 2 Samuel capítulo 6, ele vence algumas batalhas e ele tenta pegar a arca do Senhor num primeiro momento, e a ira do Senhor vem sobre o povo porque ele fez da forma incorreta. Depois ele pega a arca de maneira correta e leva até Jerusalém. E aí 2 Samuel capítulo 7, Davi faz ali um voto ao Senhor, e é exatamente esse voto que fala o Salmo capítulo 132. Logo então, quando Davi ele fala da presença do Senhor nesse voto, ele está falando literalmente de um ambiente físico, de um local físico. É isso que a gente precisa entender. Porém, hoje a gente fala de um local espiritual. Na verdade, a gente fala dentro do nosso espírito, aonde o Senhor habita. Por exemplo, em Efésios capítulo 2, verso 21 e verso 22, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nesse santuário, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então nós somos morada de Deus, e Deus habita em nós, no nosso espírito. E esse local aonde Davi ele estava prezando, e esse local onde Davi tinha preparado para a arca da aliança do Senhor habitar, é o local onde nós entendemos hoje que é o nosso espírito, dentro do nosso coração. O Senhor habita dentro de nós. Logo, quando Davi fala sobre a edificação de local para a habitação de Deus, nós devemos entender então que ele fala sobre esse local que somos nós, eu e você. E qual era então o contexto desse voto de Davi? Quando Davi faz esse voto? Eu disse anteriormente que não existe uma data específica para que o autor tenha, não existe uma data específica para que quando foi escrito, não soube formular a frase, mas não existe uma data específica para o salmista escrever esse salmo. Mas nós sabemos que esse voto de Davi ele foi feito num contexto muito específico. 2 Samuel capítulo 7, quero ler com você os primeiros versos. Diz assim, 2 Samuel capítulo 7, do verso 1 ao verso 2, diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor.
Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Esse é o contexto do voto de Davi. É a partir desse momento em que Davi faz um voto ao Senhor. E esse voto está assim relatado aqui no Salmo 132, do verso 3 ao verso 5. E nós vemos então, com base nessa leitura de 2 Samuel capítulo 7, no verso 1, que Davi ele estava num momento da vida dele onde ele tinha paz, onde ele tinha prosperidade, onde ele tinha tranquilidade. Davi, como diz o texto, ele morava em seu palácio e também desfrutava de um descanso em todas as suas fronteiras. Ou seja, não havia guerra, havia paz, havia tranquilidade. Ele estava num palácio, num lugar grande, poderoso, imponente. E tudo aquilo refletia uma prosperidade muito grande que ele vivia em seu reinado. E Davi vivia exatamente assim, morando em um palácio e desfrutando de uma paz. De uma paz que às vezes nós desfrutamos na nossa vida também. Às vezes nós estamos tranquilos, em paz. Nós estamos ganhando bem, vivendo numa boa casa, tendo bons filhos, tendo uma boa esposa, um bom marido, vivendo uma vida tranquila. Davi estava vivendo assim. Ele estava tranquilo, tinha paz em todas as suas fronteiras. E isso significava uma grande coisa, principalmente para um rei que era guerreiro. Ele tinha paz, ele não tinha com o que se preocupar. É esse o contexto do voto de Davi. Davi era o que ele mais queria, viver em paz. Um guerreiro, ele busca sim a guerra. Para quê? Para viver em paz, para viver em prosperidade, para alcançar uma riqueza, para alcançar um território, para alcançar paz para os seus súditos, para o seu reinado. Esse era o desejo de Davi, ele havia conquistado. Porém, aqui no ápice do seu descanso, da sua paz, Davi, ele fica insatisfeito e ele fica descontente com a situação dele. Mas assim, a pergunta que fica é: por quê? Por que existe insatisfação no pensamento de Davi ou nas atitudes dele? Por que existe inquietação no momento onde ele estava desfrutando de uma paz? Por que existe essa insatisfação no coração? Por que ele ficou insatisfeito e inquieto em seu coração? Porque parece aqui que o que os homens mais desejam, Davi tinha encontrado, que era paz e prosperidade, que era riqueza, que era tudo o que ele precisava. Davi, ele tinha tudo isso. Logo, aos olhos humanos, não haveria motivo para ele ficar insatisfeito. Mas a resposta a essa pergunta do porquê ele ficou insatisfeito demonstra, na verdade, o foco, o objetivo e aonde estava a verdadeira satisfação e prazer de Davi. A resposta a essa pergunta do porquê ele ficou insatisfeito nos confronta, porque ele estava em paz, ele estava tranquilo e ele ficou insatisfeito. E a partir disso, a partir dessa inquietação, ele declara o seu voto ao Senhor. Ele diz ao Senhor que ele não vai descansar enquanto não encontrar um lugar onde o Senhor possa habitar. Ele não vai descansar enquanto o Senhor não habitar no meio do seu povo, não habitar dentro do seu coração, na sua vida, no meio do seu povo. Davi, então, aqui ele afirma que ele morava sim em um palácio, mas enquanto a presença de Deus, ela habitava simplesmente em uma tenda, simplesmente em um local desprezível aos olhos humanos. Ele habitava num palácio, ele estava rico, próspero, e o que ele estava fazendo ao deixar a presença de Deus em uma tenda, ele estava desprezando, menosprezando, diminuindo a importância que ele dava à presença de Deus. Você entende isso? Davi, ao morar num palácio e a deixar de lado as coisas de Deus, a deixar de lado aquilo que mais importava para ele, ele estava entendendo que ele estava diminuindo a importância que ele deveria dar à presença de Deus. Então Davi se sentia confrontado, na verdade, por desfrutar de uma aparente paz, de uma aparente prosperidade e um descanso que, na verdade, aquilo que trazia paz e descanso verdadeiramente para ele estava sendo negligenciado, estava sendo colocado de lado. E ele enxergava que, na verdade, aquilo que trazia paz e descanso para ele era a presença do Senhor. E ele estava deixando isso de lado, diminuindo isso em comparação com uma boa moradia, com uma boa paz, com uma paz entre as suas fronteiras, entre as nações ao redor. Ele estava trocando, na verdade, aquilo que era o fundamento da vida dele. Por isso que Davi fica inquieto.
Por isso que ele fica insatisfeito, e isso coloca em xeque todas as nossas prioridades. Porque eu e você, a gente busca sim, busca ser próspero, a gente busca sim ter paz, criar bons filhos, ter uma boa relação na nossa família, ter um bom emprego, uma boa formação. Mas na verdade, se isso for o fundamento da nossa paz e do nosso descanso, é porque a gente negligenciou aquilo que verdadeiramente pode trazer paz para o nosso coração. Se a gente coloca isso como prioridade em nossas vidas, nós estaremos em um grande palácio, mas a presença do Senhor estará sendo negligenciada. É isso que estava acontecendo. Esse era o verdadeiro contexto da vida de Davi. Embora ele estivesse com todos os benefícios, com todas as coisas boas que a vida poderia trazer para ele, ele não estava experimentando aquilo que satisfazia o coração dele. É a insatisfação que gerou no coração dele um desejo ardente por buscar durante toda a sua vida a presença do Senhor, onde ele depositaria todos os seus esforços, todos os seus recursos para buscar essa presença. Então, por vezes, a gente considera todos esses benefícios que nós alcançamos na vida a nossa prioridade, aquilo que nós queremos almejar e alcançar como um fim na nossa vida, quando na verdade a presença de Deus é que deve ser a nossa prioridade. E quando a gente entende isso, os nossos hábitos, as nossas ações mudam, aquilo que eu sou muda por completo. É por isso que esse voto, o voto que Davi fez ao Senhor, ele transformou e mudou completamente a história. Porque Davi poderia sim, durante toda a sua vida, ter um governo e um reinado em paz, em tranquilidade. Ele tinha conquistado isso, mas ele preferiu gastar a sua vida e dedicar todos os seus esforços por buscar algo que satisfaria completamente o seu coração, algo que o dinheiro não pode dar, algo que a sua formação, a minha formação não pode dar, algo que a sua família, a família de Davi não poderia dar, que paz nas fronteiras não poderia dar. E isso nos leva para um novo lugar, para um novo caminho, o caminho da insatisfação. E essa insatisfação, eu quero explicar porque ela não é uma insatisfação com a vida, mas com as coisas que nos afastam da presença do Senhor. É uma insatisfação santa, onde nós estamos o tempo todo insatisfeitos com a nossa posição diante de Deus, onde nós sempre buscamos mais, andar mais fundo, mais profundo, andar mais para frente, e é isso que vai sustentar a nossa fé, o nosso desejo ardente por praticar de forma prática, viver uma vida pela fé, uma vida onde as coisas dessa terra não completam o vazio do nosso coração, mas sim aonde a presença do Senhor habita no nosso coração e ela sim nos completa. Esse é o nosso desejo e essa é a insatisfação de Davi que nós devemos ter. Então, lá no Salmo 132, no verso 3, aí sim eu quero entrar aqui no texto, Davi, ele começa o seu voto. Na verdade, é o salmista aqui falando, citando o voto de Davi. E no verso 3 ele diz assim: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Aqui ele declara basicamente que não vai descansar até que ele edifique uma casa para o Senhor. Na sequência ele diz: não permitirei que os meus olhos peguem no sono, ou cochilem em outras versões, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Então Deus estava habitando ali numa tenda, Deus estava habitando um local que divergia da grandiosidade que era o palácio de Davi. E Davi, ao contemplar isso, talvez ele, lá no alto do seu palácio, tinha uma visão ali direta para a tenda do Senhor. Ele olha para aquilo e fala: Senhor, eu não vou descansar enquanto eu não encontrar um lugar para aquela sua habitação. Eu não vou dar descanso aos meus olhos enquanto eu não encontrar um lugar propício para que o Senhor habite no nosso meio. E Davi entendia a importância da presença do Senhor. É por isso que ele queria trazer a arca lá de, se eu não me engano, Obed-Edom. Obed-Edom,
e ela estava em outro local antes. Ele trouxe primeiro de um primeiro local, e aí o Senhor, ele veio com seu juízo, porque ele trouxe de maneira inadequada e deixou na casa ali na família de Obed-Edom. E aí Davi traz aquela arca novamente numa segunda empreitada. Por quê? Porque ele entendia que quando o Senhor habitasse no seu meio, aí que ele experimentaria das bênçãos do Senhor, da proteção do Senhor. Porque é isso que significa a presença do Senhor, um resguardo, uma proteção, e Davi queria experimentar disso, por isso que ele trouxe a arca. E tendo a arca no seu meio, ele disse que não se daria descanso, ou que ele gastaria a sua vida até edificar uma casa propícia para o Senhor. E é bem sabido que Davi aqui, ele não edificou essa casa, mas quem edificou foi Salomão. Nós sabemos que na sequência lá de 2 Samuel capítulo 7, Davi fala isso a Natã, ao profeta Natã. E Natã fala de novo a Davi que Deus falou com o profeta Natã, e ele diz que na verdade não seria Davi que construiria essa casa, essa habitação, mas sim Salomão. Mas nós sabemos que na sequência dessa informação, Davi ele não fica descontente, mas o que ele faz? Ele prepara tudo aquilo que era necessário para que Salomão construísse. Davi faz todo o projeto, Davi levanta todos os recursos necessários, Davi faz toda uma preparação do projeto para quê? Para que Salomão tivesse sucesso. Ou seja, não era um desejo de Davi construir a arca do Senhor, de Davi construir o templo do Senhor. Nós podemos até olhar dessa forma também, a gente achando que Davi quer construir para colocar o nome dele lá como autor da obra, mas não, Davi simplesmente queria que o Senhor habitasse no local propício. E mesmo não sendo ele que seria quem construiria o templo, ele mesmo assim dedicou a sua vida para que isso acontecesse. Então, o que vemos aqui é que Davi se empenhou em construir essa morada para o Senhor. Ele dedicou tudo o que ele tinha, tudo que precisava, que era necessário para que esse templo, esse local, ele fosse construído, para que ele fosse construído, não por ele, mas para que Deus fosse honrado, para que Deus fosse glorificado, para que o Senhor habitasse no meio do povo e o povo experimentasse da presença do Senhor. Então, esse voto de Davi, de que ele não vai descansar, de que ele não vai dar descanso aos seus olhos enquanto não edificar uma morada para o Senhor, ele nos confronta. Por que ele nos confronta? Porque ele nos alinha ao verdadeiro propósito da minha e da sua vida. Ele alinha a nossa vida com a presença de Deus. Ele nos leva a um lugar onde o nosso maior desejo é e sempre deve ser a presença do Senhor. Davi então nos confronta com isso. Por isso eu e você, nós devemos, independente das nossas circunstâncias, nos voltar para o Senhor e dedicar a nossa vida a Ele. Davi dedicou a sua vida para construir esse local. E eu e você, nós temos dedicado tudo que nós temos à edificação desse local da habitação do Senhor. E nós sabemos que aqui nós não estamos falando de uma tenda, mas sim do meu e do seu coração, do nosso espírito, aonde Deus habita. E o que você tem feito para edificar esse local da habitação do Senhor na sua vida? O que nós temos feito para que isso aconteça? O que nós temos feito para construir um local dentro de nós, aonde o Senhor habita e se manifesta? Porque se nós não prepararmos esse local dentro de nós, nós não experimentaremos a presença do Senhor. Se nós negligenciarmos essa presença manifesta em nosso coração, nós podemos passar pela aparente paz dessa vida, pela aparente prosperidade, mas sempre haverá um vazio no nosso coração. Porque aonde deveria habitar a presença do Senhor, está habitando qualquer outro tipo de coisa. Está habitando qualquer satisfação e prazer dessa vida. Porque a presença do Senhor, ela não pode ser substituída em nossas vidas. Por isso, o que isso vai requerer de você? O que essa dedicação e esse empenho vai requerer da sua vida? Simplesmente tudo que você tem. O seu sono, o seu dinheiro, o seu tempo, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa entrega, tudo que nós temos. Porque se nós não dedicarmos a nossa vida, gastarmos a nossa vida por buscar essa presença, nada vai valer a pena. Nada daquilo que a gente conquistar nessa vida vai valer a pena.
Somente a presença do Senhor, revelada aos nossos corações, vale a pena. Por isso, os nossos esforços, a nossa dedicação deve estar em se ajoelhar e buscar a presença do Senhor. Eu não sei como você vai fazer isso no seu trabalho. Eu não sei como você vai fazer isso dentro da sua família, dentro da sua casa. Mas eu sei que você e eu, nós precisamos fazer. Eu sei que isso é necessário para que haja vida em nossos corações. Porque se nós negligenciarmos isso em detrimento da nossa formação, das nossas conquistas, da nossa família, nada disso vai valer a pena no final das contas. Nada disso vai suprir as nossas necessidades. É por isso que Davi estava lá, cheio das suas necessidades supridas, lá no seu palácio de cedro, cheio de ouro, cheio de riqueza, e ele olha para tudo aquilo e fala: não é o suficiente, não é isso que eu preciso. Isso pode ser derramado sobre a minha e a sua vida. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você deve deixar de buscar as coisas para você ter uma paz nessa terra. Mas quando isso toma o lugar que a presença de Deus deveria ter na sua vida, você negligencia tudo aquilo que é mais importante. Toda a paz, toda a prosperidade que vem do Senhor, a proteção que vem do Senhor, nenhuma polícia vai te dar, nenhum carro blindado pode te dar. A proteção que vem do Senhor te traz paz, te traz tranquilidade. Era disso que Davi precisava. Era dessa paz, não era de ter um reino inteiro protegido em suas fronteiras. Ele não precisava disso. Ele podia estar no meio de uma guerra, mas se ele tivesse a presença do Senhor, ele estaria em paz. É isso que Davi está dizendo com esse voto. E é por isso que ele diz: Senhor, eu não vou descansar, eu não vou dar descanso aos meus olhos, enquanto eu não edificar, Senhor, enquanto eu não preparar, enquanto eu não ajustar um local propício para que o Senhor habite no meu meio, para que o Senhor habite em minha vida, para que o Senhor manifeste a tua presença na minha vida. E eu e você, nós precisamos andar nesse ambiente sobrenatural, nesse ambiente onde o que nós buscamos como maior anseio é a presença do Senhor. O maior mandamento do Senhor é amar a Ele, é desejar a Ele com o seu entendimento, com a sua força, com o seu intelecto, com o seu coração, com toda a sua intensidade. Por isso que Davi não era somente um guerreiro, por isso que Davi não era somente um rei próspero, mas ele era um homem que buscava a revelação do Senhor. E isso eu não posso te convencer a fazer. E isso ninguém pode te convencer a fazer. Por isso que eu disse que Davi priorizava e buscava a revelação do Senhor. Porque isso que Davi viveu, esse ambiente onde Davi estava, não era um ambiente para ele ficar insatisfeito. Então o que eu acredito que aconteceu foi que Deus revelou isso a Davi. E essa revelação não vem por homens, não vem por pessoas. Eu não posso te convencer de que a prioridade da sua vida é a presença do Senhor. Somente o Senhor revela isso ao seu coração. Então, pelo que nós devemos orar e clamar ao Senhor, para que Ele revele e queime e faça queimar o nosso coração, deixando todos os desejos carnais de lado e permanecendo e mantendo uma chama acesa pelo desejo da presença do Senhor. Então, estando bem ou estando mal, eu vou desejar a presença do Senhor. É isso que eu preciso e é isso que eu busco. Por isso que ele diz lá no Salmo 27, verso 4: uma coisa eu peço, Senhor, somente uma coisa. Eu só tenho um desejo em minha vida: a tua presença. Estar no local aonde o Senhor habita, estar no local onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor fala a respeito da sua vontade, onde o Senhor fala a respeito da sua palavra, da sua vontade para nós, humanidade, da sua vontade para mim, para minha vida. Eu quero estar nesse ambiente onde a presença do Senhor se manifesta. E isso vai custar toda a sua vida. Talvez custe noites sem sono, talvez custe o seu dinheiro. Para Davi custou. Ele separou um projeto inteiro, ele separou madeira, ele separou ouro, separou cedro, ele separou tudo que precisava para construir a habitação do Senhor, o templo do Senhor. Para ele custou muito dinheiro, para nós também vai custar. Vai custar a sua atenção, a sua dedicação, o seu empenho.
vai dedicar, para que você dedique tudo isso ao Senhor, para que você dedique a sua vida, somente você só vai conseguir fazer isso, eu e você, quando o Senhor revelar isso ao nosso coração. Quando Ele, na verdade, revelar a intenção que Ele tem para as nossas vidas, a vontade dEle para as nossas vidas. O Senhor, quando Ele cria o homem, ali a sua imagem, a sua semelhança, Ele cria um local onde Ele habitava, onde Ele andava e a sua presença era manifesta. E o desejo dele inicial era se revelar para Adão, para Eva, era se revelar para os homens. E Ele desejava ter esse relacionamento. O que na verdade nos afastou desse relacionamento e dessa busca única, exclusivamente pela presença do Senhor, foi o pecado. Foi o pecado que eu e você, nós cometemos. E sempre vamos cometer, porque o nosso coração é assim. Nós somos falhos. Mas nós sabemos que existe um mediador, esse é Jesus Cristo, que nos leva juntamente para o Pai. E Ele transforma o nosso coração. Ele renova a nossa mente, o nosso entendimento. Ele renova, Ele nos faz nascer de novo. Ou seja, morre uma velha natureza, morre um velho homem, para que possamos viver essa nova realidade desse novo homem. E esse novo homem começa a compreender o que na verdade satisfaz plenamente a sua vida, que é a presença do Senhor. Então não se trata simplesmente de ganhar nessa vida, de ser vitorioso nessa vida. Afinal, a gente vai passar por aflições, vai passar por momentos ruins, assim como Davi passou, como a gente falou no início da mensagem. Davi passava por momentos ruins, mas não se trata disso. Não se trata da circunstância que nós estamos vivendo, porque Davi, bem feliz, ele ficou insatisfeito. Mas se trata daquilo que nós estamos buscando e indo ao encontro, que é da presença do Senhor. Quando Ele habita em nós, é como se Ele estivesse frutificando a nossa vida. É como se fosse um rio e nós estivéssemos plantados à beira desse rio. E essas águas que passam nesse rio, elas fazem essa planta e essa árvore frutificar, crescer e dar frutos. Esses frutos, eles surgem dessa água que passa perto dessa árvore. Essa água traz vida, essa água é a presença do Senhor, ela flui do trono de Deus. E o Senhor tem desejo que nós experimentemos dessa água, que nós experimentemos dessa vida. O Senhor tinha isso como plano original, e é o desejo que por meio de Jesus Cristo Ele oferece para nós. Ele tem o desejo de se relacionar contigo. E para que você se relacione com Ele, você vai precisar entregar simplesmente tudo. Tinha certo homem, não vou lembrar agora a passagem, mas que ele disse que tinha feito tudo o que era necessário para cumprir a lei. Ele tinha feito tudo, cumprido todas as exigências da lei. E aí ele diz para Deus, Jesus na verdade, falta o quê? O que está faltando? E aí Jesus vira para ele e diz, vende tudo que você tem e me segue. Não é verdade? Tudo o que faltava para aquele homem era a riqueza dele. E o que falta para você? E o que falta para mim? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. O que tem faltado nas nossas vidas para nós dedicarmos ela à presença do Senhor, a gastá-la pela presença do Senhor? O que tem faltado de todos os requisitos, seja o seu tempo, o seu sono, o seu dinheiro, o seu empenho, a sua dedicação, o que tem faltado para você ir ao encontro da presença do Senhor e permanecer nessa presença? É isso que você precisa colocar de lado. É isso que você precisa deixar, sem olhar para trás, para que você busque única e exclusivamente a presença do Senhor na sua vida. Amém? Fique de pé, a gente já está encerrando. E eu quero propor que você esteja orando agora, para que o Senhor, Ele manifeste a presença dEle, o desejo, o mesmo desejo que Davi teve por edificar a casa do Senhor e a habitação do Senhor na sua vida, para que Deus seja a prioridade na sua vida, e para que o fundamento do amor, ele esteja enraizado no seu coração, para que você deseje somente uma coisa nessa vida. É por isso que nós vamos orar nessa noite, para que tudo isso aconteça em nosso coração, para que esse desejo frutifique em nosso coração.
e que todas as nossas ações reflitam esse desejo, essa intenção. O voto de Davi, feito há muito tempo atrás, ele confronta as nossas vidas, porque ele coloca em xeque as nossas prioridades. Então, coloque diante do Senhor, feche seus olhos agora, coloque diante do Senhor as suas prioridades, os seus desejos, e faça uma análise, peça para que o Espírito Santo faça uma análise na sua vida, e para que Ele revele a você aquilo que tem te atrapalhado em buscar a presença do Senhor, em buscar a habitação do Senhor na sua vida.